O tutorial de hoje está muito animado. Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, o canal onde você aprende Illustrator sem sofrer. Se você está chegando por aqui agora, já se inscreve aqui no canal e ativa a sinetinha das notificações para você não perder nenhum vídeo. No vídeo de hoje, vamos falar de um tema que vocês já me pedem há um bom tempo, que é a criação de ilustrações para animação. Segura essa marimba aí, mon amor! Eu vou te ensinar a fazer um personagem do início ao fim para ser animado e vamos falar sobre os detalhes com os quais você tem que se preocupar na hora de criar para animação. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Essa é a personagem que a gente vai preparar para animação. E é importante dizer que nesse tutorial eu vou focar nos aspectos da ilustração, nas preocupações que você tem que ter dentro do Illustrator para você poder animar depois. E eu quero agradecer ao Douglas dos Santos, que trabalha comigo, que é animador e que me deu todas as dicas do que é importante para que um animador consiga ter uma ilustração preparada para levar para o software de animação depois, seja ele qual for. No caso, essa animação que a gente fez foi com Animate, mas as dicas que eu vou dar vão servir para qualquer programa que você for usar. Então vamos começar. Primeiro de tudo, é importante falar que quando a gente vai animar, e se você é uma pessoa que já trabalha com animação, você certamente sabe disso, é que a gente precisa separar cada parte da ilustração que vai ser animada. Então, se o brinco vai ter movimento, ele tem que estar separado na hora de levar para o software. As bocas, a gente vai falar sobre isso. E os pedaços do corpo, como a mão em relação ao antebraço e em relação ao braço. Aqui tá tudo junto, a mão tá junta com o antebraço e eu tenho aqui o braço junto do tronco, já com a manga da camisa. E a gente vai começar por aí separando essas coisas daqui, tá bom? Se você tá desenhando para animar, você já pode fazer os elementos separadamente, você não precisa desenhar tudo para depois separar, mas eu vou mostrar também como que você pode fazer se você escolher desenhar a figura inteira para separar depois. Então vamos lá, vamos começar desenhando uma linha com o lápis aqui no ponto que eu quero separar. Tá bom? E aí eu vou selecionar o braço e vocês vão entender depois por quê. Apenas para que eu tenha um objeto sólido aqui na barra de ferramentas, tá? Na memória da barra de ferramentas. Vou selecionar o braço, vou selecionar a linha e vou vir aqui com a ferramenta Construtor de Formas e vou clicar uma vez em cima de qualquer uma das partes. E dessa forma eu separei as duas. Os dedinhos já estavam separados, então foca aqui na mão separada do antebraço. Por que eu comecei selecionando primeiro a parte do braço? Porque se eu selecionasse primeiro a linha e depois o braço e viesse aqui para poder fazer a separação com o Shape Builder, ele ia gerar uma forma sem preenchimento e isso não é interessante para mim, só me dá mais trabalho de vir aqui e aplicar o preenchimento novamente. Então, recomendo quando vocês forem fazer essa operação de separar, seja para animação ou não, vocês comecem selecionando a forma que está preenchida. E aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui na junção do cotovelo, né, do antebraço com o braço. Eu vou traçar uma linha mais ou menos aqui assim, ó. E aí você já pode começar a pensar na junta, que é a próxima coisa sobre a qual eu vou falar. Seleciona os dois e separa. E pronto, tô aqui com esse pedacinho, né, do braço que eu vou juntar agrupando com o antebraço. Então, olha, tá vendo? Com isso eu já separei e separei aqui também o antebraço e pronto, tá aqui separado, tá? Agrupei os três com Ctrl G. E eles estão separados do restante, da mão e do braço e do tronco. Aqui é um pouquinho mais complicado porque ele tá junto aqui do tronco, né, numa peça inteira, então eu vou redesenhar o contorno daqui, ó, tá vendo? Vou selecionar todo mundo e vou separar. Então pronto, conseguimos separar aqui, ó, mão, antebraço e braço. Agora vamos nos preocupar de acertar as juntas, tá? Porque na hora que eu animar isso aqui no programa, isso daqui, ó, não pode acontecer. Você ter uma situação assim de que ou você tem um gap, né, entre uma parte e outra, ou você tem um biquinho sobrando para fora, alguma coisa assim, tá vendo? Então a gente tem que se preocupar com as juntas disso daqui. E aí pode ser que você precise fazer testes, né, para ver como que essa animação, essas juntas ficam mais perfeitas, mas você já pode fazer esse trabalho aqui no Illustrator. Então eu vou começar a trabalhar com isso daqui, vou excluir alguns pontos aqui que eu sinto que estão excessivos. Eu vou avançar um pouco e fazer esse trabalho, que é um trabalho
né, um pouquinho mais demorado, de você criar realmente uma junção que seja mais harmônica, para na hora que ele tiver, que a parte, né, estiver se movimentando, você não tem esses problemas que a gente apontou, tá bom? Então, mesma coisa eu vou fazer aqui com o braço, em vez da gente ter, né, uma coisa côncava desse jeito, eu vou colocar aqui para fora, desse jeito aqui, tá vendo? E eu vou tendo uma junção que ela tá mais preparada para que isso aqui se movimente, né? Que seja realmente uma junta. Desse jeito aqui, tá bom? Ó, a mesma coisa aqui. Aqui a gente tem um pedacinho, um dentinho, ó. Então, eu vou ter esse trabalho com a caneta que deleta ponto, tá? Ferramenta excluir ponto âncora. E vou ajeitando aqui, excluindo, puxando, fazendo tudo para ficar de um jeito bem harmonioso, que fique uma junta perfeita. Mesma coisa aqui com o braço, sei que vocês já entenderam, mas vamos só fazer essa parte daqui. E aqui, ó, eu vou ter um pouquinho mais de trabalho, porque ele tá totalmente, né, pro outro lado. Mas você vai editando os pontos até você conseguir chegar numa junta bacana. Lembrando que essa dica também vai valer para ilustração flat, que vai ser mais simples, né, se você estiver trabalhando. Então, o raciocínio vai ser o mesmo para todos os tipos de desenho. E aí, dando uma olhadinha, eu já tô com todas as partes separadas. Então, tá aqui a mão, tá aqui a junta aqui do cotovelo, o braço com a junta aqui no ombro, aqui também o braço esquerdo e pronto, tudo separadinho. E aí, gente, vem a segunda dica muito importante para o projeto de animação. Você precisa ser extremamente organizado com as suas camadas, porque você vai colocar cada parte móvel numa camada, tá bom? Então, eu tô com todo mundo aqui numa camada só chamada corpo. Eu vou selecionar a mão, que é o primeiro elemento que eu vou separar. Vou dar um Ctrl X para poder recortar. E aqui no painel de camadas, eu vou vir aqui nesse íconezinho de folha dobrada e vou pedir para criar uma nova camada. Importante que você tem que renomear cada camada, porque você vai ter muitas camadas e você vai se perder na hora de achar as coisas se você não fizer isso. Então, essa aqui é a mão direita e eu vou dar um Ctrl F para poder colar no mesmo lugar. Vamos fazer a mesma coisa aqui com o antebraço direito. Então, Ctrl X, nova camada, e por aí você vai separando todas as partes da sua ilustração. Até que a gente vai chegar numa coisa como essa daqui, tá vendo? Nesse arquivo eu já tô com todos os elementos separados, são muitas camadas, e como eu falei para vocês, eu vou separar todas as partes que eu quero mover. Então, se eu quiser dar um balanço no cabelo lá no software de animação, você deve colocar o cabelo, né, o tupetinho aqui no caso, numa camada só para ele. Os brincos também vão ter movimento, então o brinco direito e o brinco esquerdo também vão ganhar uma camada cada um, o que me leva para falar da boca e dos olhos, tá? Aqui eu previ 3 posições de olho, então eu tenho aqui olho esquerdo, o olho esquerdo fechado e o olho esquerdo entreaberto, tá bom? Mostrando para vocês o que tá aqui por trás, eu vou arrastar ele aqui pro lado, né, para que fique mais fácil de vocês verem. Eu gerei essas 3 posições da seguinte maneira: a partir do olho aberto, que é um traçado com um perfil de largura, bem aqui no topo do olho. Eu andei com isso daqui, né? Então, com a ferramenta de seleção direta, você pode vir dar uma fechada assim, né, nos cílios, para indicar que o olho tá fechando. E eu construí um shape aqui por cima com a pen tool ou com o lápis também pode ser. Então, eu vim aqui, coloquei um shape cobrindo para ser essa pálpebra móvel superior. E aí, com isso, você gera um olho na posição intermediária. E como eu falei para vocês, cada posição de olho vai ter que estar numa camada só para ele, para que na hora que a gente exporte isso aqui vá separado, tá bom? Agora vamos falar sobre as bocas. As bocas são um capítulo especial dentro da animação. Você vai precisar gerar posições de boca diferentes para cada uma das sílabas, para cada um dos sons que a nossa boca faz. Então você tem grupos de consoantes e de vogais que vão ser representados por uma mesma posição de boca. Aqui não estão todas, mas eu tenho quase todas as posições que a gente precisa para poder animar. Então tem essa primeira aqui que é o Q e o W, essa segunda aqui que é o A. Esses quadros com as indicações de posição de boca você encontra facilmente na internet, no Pinterest, para poder te guiar e você criar no estilo da ilustração que você está fazendo essas posições. E como tudo que a gente já fez até aqui, você vai ter que colocar cada boca numa camadinha, tá bom? Então eu tenho aqui
aqui a camada A, E, I com essa boquinha. Eu vou ter a camada do O, eu vou ter a camada do C, D, N, a camada para a boquinha da letra L e por aí vai. Dependendo do que você estiver animando, você não vai precisar criar todas as bocas. Se você tiver um personagem que só fale uma sílaba, por exemplo, mas é importante você saber que isso aqui existe. E aí você tendo tudo isso aqui separadinho, tudo isso aqui organizado, você vai ter condições de exportar o seu projeto. Quando a gente coloca a visibilidade, né, de todo mundo, fica uma coisa super esquisita, porque as bocas se sobrepõem, os olhos também, mas na hora que você exportar, vai ficar tudo certinho lá, então é desse jeito mesmo. Uma última dica que não tá só relacionada à animação, mas que pode ajudar qualquer um, é que aqui no painel de camadas, você pode exportar cada camada como um ativo. Então, como que eu faço isso? Eu vou vir aqui na base do painel de camadas e vou clicar nesse íconezinho daqui. Mas antes eu vou selecionar tudo que eu quero exportar, então vou clicar aqui na primeira, vou pressionar Shift no teclado e vou clicar na última. Eu também posso fazer isso de forma alternada, então com o Shift selecionar, clicando só as que eu quero. E aí com as camadas que eu vou exportar selecionadas, eu vou vir aqui no íconezinho de coletar para exportar e vai se abrir essa janelinha de exportação de ativos, tá? E aí ele vai trazer para mim todas as imagens que estão nas camadas que vão ser exportadas com o nomezinho de cada camada, então reforçando a importância de você nomear todas as camadas. E aqui embaixo, em formato, você vai poder escolher o tipo de extensão que você quer. Então você pode exportar como SVG, que é uma extensão de arquivo vetorial, PNG, onde você pode ter, né, um fundo transparente e por aí vai. Dá para exportar até em PDF, se você precisar. E aí, indo lá na pastinha que você selecionou, você vai ver que tá tudo separadinho e o nome da camada é o nome do próprio arquivo. Então, uma dica bem legal para você usar, como eu falei, não só em animação. E é isso, pessoal. Esse é o basicão da ilustração para animação. Se você for um animador e você souber de mais dicas, deixa um comentário aqui pra gente. Se você quiser uma parte 2 desse vídeo, falando de cenários, falando de outros aspectos da ilustração para animação, deixa também o seu comentário. E você já sabe, apoia a gente no Padrim para você poder acompanhar mais de perto o trabalho do canal, ajudar a gente a continuar com esse trabalho e ganhar vários mimos como os arquivos abertos usados nos tutoriais. E é isso, esse foi o tutorial de hoje. Me diga aqui nos comentários o que você achou. Comenta aqui também se você trabalha com animação, se você gostou das dicas e se você gostaria de ver mais conteúdos relacionados a isso. Claro, deixa aqui o seu joinha, que é a maneira mais barata e simples de você ajudar aqui o Vetoriza Aí. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!